Olá, bem-vindas a mais um podcast do Por Minhas Mamas, mais um episódio, um podcast destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente esse é um lugar onde nós falamos sobre vida. E hoje nós temos um episódio muito especial com a Renata e com a Bruna, que é uma alegria ter vocês aqui comigo. Aos poucos a gente vai contar o porquê que é tão especial para mim ter vocês aqui. Então a Renata tem 35 anos, é gaúcha, nascida em Vacaria, coordenadora de marketing de uma indústria e reside atualmente em Joinville, Santa Catarina, há mais de 20 anos lá, né? É bacharel em administração, pós-graduada em estratégias de marketing, e depois eu vou arrumar um jeito de fazer ela me ajudar em outras coisas também, né? Vocês já estão vendo que eu tô achando vários motivos para ela estar aqui. Ela é casada com a Larissa, elas têm dois filhos pets, o Olavo e a Olivia, que são dois dogs delas. E a Bruna, 32 anos, fisioterapeuta, não tem filhos, é solteira, fez um diagnóstico de câncer de mama 2 meses depois da irmã. E é isso. Então foi uma batalha dupla de uma dor familiar. Aí a gente vai contar tudo sobre hoje. Como a gente tem que respeitar a hierarquia das irmãs. Nós vamos começar com a Renata. Contando um pouquinho. Rê, conta... Obrigada por você estar aqui. Bruna também. Conta pra nós como que tudo isso aconteceu. Depois a gente vai falar como a gente se encontrou também, mas em especial pra gente começar meio tradição aqui do podcast dessa primeira temporada, começar falando específico do diagnóstico oncológico. Legal. Pri, primeiro, parabéns, tá, pela ideia, pela iniciativa. Já falei isso pra você, eu sou uma consumidora de conteúdo digital. Eu já interagia com você ano passado, né? Quando você tem um diagnóstico, você fica meio perdida e a internet é um canal muito importante, né? Então, parabéns mesmo, assim, eu estou muito feliz, a gente está feliz de estar aqui, não só pela Priscila, mas por tudo que tem por trás disso, é muito emocionante, assim. Eu não tenho dúvidas que isso aqui vai ajudar muitas pessoas, tá? Parabéns. Obrigada. Bom, eu fazia acompanhamento desde os meus 27 anos. Por histórico familiar e, assim, muitas pessoas com câncer, principalmente do lado da minha mãe. Câncer aleatório, assim, pulmão, garganta, mama. A minha mãe teve uma situação de colo de útero também e tal, e eu não sabia o que tinha de fato ou não uma ligação. Mas pelo fato de ter muitos casos na família, eu decidi ir para um mastologista, que não é muito comum isso, né? Geralmente as pessoas procuram um ginecologista e ele vai fazer os exames ali necessários. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que procurar um mastologista. Além do gine, eu ia para o masto. E aí eu fui a primeira vez. Eu tinha ali de 26 para 27 anos. E eu descobri um nódulo. Né? Eu assustei, né? Só que eu estava com um médico bastante experiente. E ele me falou assim, não, Renata, vamos acompanhar. Né? Ele não pode ter evolução, mas o formato dele aqui é um formato de grãozinho de feijão, com os contornos ali bem irregulares e tal. A princípio, né, ele é benigno, só eu vou te pedir um prazo aí de 3 anos de acompanhamento para a gente estabilizar e deixar de lado essa preocupação. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com ele. Ele pediu primeiro de 4 em 4 meses, depois passou para 6 e no último ano eu fui uma vez por ano. Mas, e aí estabilizou, nunca evoluiu. Assim, sempre fiz exame no mesmo local, que eu achava importante, porque aí ele tinha um parâmetro dele lá e tal. E aí, normal, me deu alta várias vezes. E você sempre voltava. Várias vezes ele me deu alta e eu voltava lá. Eu falei, desculpa, doutor, mas eu fico apreensiva para eu ficar tranquila. Eu tenho que vir aqui mais vezes. E tinha ano que ele já tinha me dado alta há 2 anos atrás, e tinha ano que eu ia 2 vezes. E, de fato, e aí em 2021... Alguma pulguinha ali que tinha... É uma intuição, assim...
Eu não sei explicar, ao mesmo tempo era um cuidado que eu tinha comigo, além de fazer os exames em casa, de toque, enfim. E aí, eu fui no início do ano passado, em março, mais ou menos, era meio que o prazo que eu ia, e depois final do ano. Ele olhou pra mim, Renata, eu já te dei alta, você não precisa mais vir, não sei o que e tal. E de fato, nunca apareceu nada diferente e tal. E aí, nesse intervalo, passou alguns meses, a minha irmã mais nova, nós somos em 3 meninas e um menino. A minha irmã mais nova, ela foi no mastro, por insistência, assim, minha, eu vamos no mastro, para ter uma fotografia do que vocês têm e tal. E ela foi e ela descobriu alguns nódulos. Como você lá naquele começo, Exatamente, né? E aí aquilo me incomodou. Me incomodou e... Ai, vou de novo. Aí chegou setembro do mesmo ano, eu decidi ir de novo. Aí fui de novo, cheguei lá, tudo normal. Renato, eu já te dei alta, você veio aqui de novo, né? Não precisava e tal. E de fato, não apareceu nada, não tinha nada. Só que eu saí de lá da consulta, uns 15, assim, dias depois, eu comecei a sentir uma dor na outra mama. Não na mama que eu fazia o acompanhamento, que era a esquerda. Comecei a sentir uma dor na mama direita. E aí, na minha cabeça, assim, poxa, eu acho que ele deve ter apertado um pouquinho além da conta ali no ultrassom, para realmente, né, fazer o exame, e me machucou. Eu tinha laudo ali tudo ok e tal. De 15 dias antes, né? Não tinha nada. Eu desencanei, né? Desencanei daquilo lá, deve ter machucado um pouquinho. E aí, só que começou a doer. Passava a semana, doía. E aí entra assim, eu sem me perceber. Eu acho que isso é O autoconhecimento foi importante, né? É um ponto bem importante, assim, de acender esse alerta, e aquilo ficou na minha cabeça, passou semanas, chegou outubro, doía, não é normal doer, mas doía. Novembro, e eu comecei a ficar um pouco mais preocupada. E até então você não sentia nada, só a dor. Só a dor, assim, umas fisgadas estranhas e tal. E chegou dezembro, a época de férias. Eu sempre pego férias no final do ano, as clínicas normalmente fecham. E aí eu pensei assim comigo, poxa, eu vou marcar. Ele vai ficar bravo, mas eu vou marcar. Aí esperei o tempo de férias terminar. Chegou em janeiro ali, eu consegui uma agenda com ele para fevereiro, mais ou menos. Aí chegou fevereiro, eu fui. Você aqui de novo? Eu falei, então, doutor, eu acho que, assim, não sei se me machucou alguma coisa. Na vez passada, né? Mas não tá legal, eu tô sentindo dor. Ele falou assim, poxa, é estranho, vamos olhar de novo. Olhou, dele falou assim, a princípio não consigo ver nada, eu vou te dar um anti-inflamatório, só que você vai voltar aqui em 10 dias. Então foi a primeira vez que ele mandou você voltar. Exatamente, ele mandou voltar. E aí eu tomei um anti-inflamatório, assim, durante 7 dias e aí, nesse intervalo, época de Covid, eu tava com uma gripe, achei que tava com Covid, e aí tive que ir em isolamento, e tava com Covid, confirmou, foi um tumulto, assim. Eu não consegui voltar no prazo, porque eu tive que ficar afastada, e realmente eu peguei Covid nesse período. Meu Covid não foi um Covid fácil. Não cheguei a ficar internada, mas tive pneumonia e tal. E aí passou um pouco desse período, só que eu tomei tudo que é medicamento possível para gripe mesmo, para tratar a pneumonia, e aquela dor, mesmo com anti-inflamatório também, terminei o protocolo que ele me deu e a dor não passou, ela não cessou. E quando eu saí do isolamento, eu voltei. Aí no que eu voltei, ele falou assim... Aí ele estava com dengue também, aí demorou um pouco mais, porque ele teve que sair, ficar afastado, enfim. Quando eu consegui voltar, ele falou assim, Renata, não é normal. Eu vou olhar de novo. E aí ele olhou, ele falou assim, olha, não tô conseguindo ver muita coisa. Mas tem um pontinho
aqui que vamos fazer uma biópsia. E aí me assustou um pouco, né? Mas eu sou assim, fatos e dados, sabe? Tem que fazer, vamos fazer e bola pra frente. E aí eu consegui fazer a biópsia e tal. Aí... Só que eu tava meio desencanada, assim, porque... Era meio quase um excesso de zelo dele ali com você não tinha expectativa nenhuma que fosse algo. Certo, por me acompanhar muito tempo também, pra, sabe? Não, vamos fazer esse procedimento aqui, até pra ela ficar tranquila. E eu também, né, queria isso pra realmente ficar tranquila, enfim. E aí fiz a biópsia. Foi uma biópsia, assim, que eu fiquei ansiosa no dia. Eu lembro, eu chorei, assim, no dia depois que eu saí da biópsia. Tava meio... Tinha um sentimento. ruim, assim, mas ok, fiz e tudo. E aí deu o período lá da análise. Quando eu voltei, né, me chamaram lá no consultório. Eu achei que era padrão, né? Não fiquei Encarou como algo estranho. não. Me chamou lá. Fui com a minha esposa lá. E aí a gente tava tão desligada que ela nem entrou comigo. Ela ficou na recepção e eu falei, não precisa entrar. Fica aí deixa que eu entro lá rapidinho, logo eu desço. E aí eu entrei lá e aí ele, imagina... me acompanhava há muitos anos já. E aí ele falou assim, Renata, a notícia não é boa. Realmente deu positivo. É um diagnóstico de câncer. E ele não me olhava. Sim, ele... Tinha um vínculo já, um carinho muito grande. É muito difícil pra nós. Nós falamos no episódio do final de outubro, um dos episódios que juntou eu e a doutora Tamize, que vai ser o lado de cada história. E tem algumas mulheres que a gente acompanha, tem vários cenários de dar esse diagnóstico, mas acho que as pessoas, né, as mulheres que a gente acompanha de longa data, faz acompanhamento, a rotina, conhece, a hora que vem essa paciente antiga com essa mudança é muito difícil para nós também. E provavelmente foi isso que ele sentiu nessa ocasião. Eu percebi que foi isso, sabe? Que nem ele se acreditou, assim, sabe? E aí ele me deu o diagnóstico e na hora eu não derramei lágrima. Eu olhei para ele e falei assim, qual o próximo passo? E aí ele falou assim, a gente precisa fazer um exame agora em cima da amostra imunohistoquímico. Vamos fazer esse exame e aí com esse exame a gente vai conseguir caminhar e decidir melhor os protocolos e tal, mas pelo que eu acho, a minha experiência diz que você vai fazer cirurgia primeiro, mas assim, calma, vamos esperar esse resultado. E você tava com 31 nessa época, ou 30? Foi ano passado. 31, então. Eu tenho 35. Ah, é verdade. Desculpa, eu confundi com a da Bruna. 34, então. 34. Tá. E aí, na verdade, eu tinha 33 para 34 ali na virada. E aí eu saí de lá, aí preparei a burocracia ali. No que eu tava descendo a escada, eu olhei a Larissa. E aí eu só fiz sinal com a cabeça, assim, negativo. Ela não entendeu, engoli meu choro ali. E aí eu tenho a percepção que o pessoal da recepção ali já sabe, mas não sei se... Eu tive a percepção, eu não sei como é que é o processo, mas que a menina já estava me esperando ali porque sabia que eu ia ter que encaminhar a burocracia, entregar guia, enfim. E aí ali minha mãe já sabia que eu ia receber um resultado de uma biópsia, já estava me ligando no celular, eu olhei assim, não consegui atender. E aí eu não atendi, porque se eu atendesse ali eu ia desabar. E aí assinei a papelada e tal, daí saí dali, fomos até o estacionamento, e aí eu falei pra Larissa assim, deu ruim. E aí aguentei o choro para pagar o estacionamento, paguei o estacionamento. Aí na época a Larissa tinha medo de dirigir, e ela não pegava o carro. E aí eu entrei no carro, aí eu desabei. Aí chorei e tal. Aí minha mãe já estava me mandando mensagem
Ah, e aí, o que deu? E aí eu não tava respondendo, ela mandou pra Larissa. Aí a Larissa avisou por mensagem, ó, é câncer. Logo a gente passa aí. E aí ontem a gente tava até relembrando isso, assim, eu não sei como eu dirigi, mas eu dirigi, cheguei lá na minha mãe, e aí chorando, eu lembro assim. É porque é um sentimento, Pri, que eu acho que não há palavras, acho que, assim, eu não consegui até hoje encontrar uma palavra que defina isso, sabe? Esse sentimento que você vive ali na hora do diagnóstico. Porque é um momento, assim, que você fica tão vulnerável, assim, é um medo, uma injustiça. Associa câncer com morte. Acabou tudo, sabe? É um luto. É uma coisa, assim, inexplicável. E aí, saí de lá, fui na minha mãe. Minha mãe já sabia, né? A minha mãe é a pessoa mais forte que eu já vi até hoje. Assim, eu acho que eu nunca vou encontrar alguém tão forte como ela. Porque ela, não que chorar demonstre fraqueza, mas eu acho que ela percebeu que se ela chorasse na nossa frente, ela ia abrir talvez uma ferida maior em nós, eu não sei, mas ela permaneceu assim, e a gente se abraçou, e eu chorando, e ela, calma, vamos em frente, vamos seguir o que tem que fazer, vai dar certo, vamos manter a calma. O marido dela também militar, então ele tem uma seriedade assim dele mesmo. E aí a gente se abraçou, choramos muito ali. E aquilo assim, eu geralmente quando eu tô apreensiva fico muito quieta, assim, e eu reflito muito nas coisas, né? E levou assim, eu digo que depois do diagnóstico, assim, até cair a ficha, leva pelo menos pra mim levou uns 2 meses, sabe? Até assim entender, Assimilar tudo aquilo. quais são as etapas, sabe? Em que grau tá isso. Na minha cabeça vinha muito assim, que nível que isso tá, sabe? O quão ele já tá extenso. Quão grave é isso aqui, né? Exatamente. Essa era uma preocupação que eu tinha, assim, e a partir daquele dia eu acordava pensando em câncer e dormia pensando em câncer. E é engraçado que, assim, algumas coisas que pesa muito, a palavra câncer, sabe? Às vezes até a gente fica tentando desviar. Falar de outro jeito, usar outro termo. O episódio passado, que foi com a Gladys, ela falou exatamente isso. Foi no final a gente vai chegar numa parte que é o desfecho final, e ela falou isso, que um dos maiores desejos dela é que achasse outra forma de dizer sobre essa doença, uma outra palavra. Porque pesa demais, sabe? Eu cheguei e eu percebi que isso pesava muito, porque eu comecei, tem um protocolo de exames que você tem que fazer depois para definir protocolo junto com a equipe. E aí você chega no totem lá para tirar a senha, tem assim, preferencial, geral, não sei o quê, paciente oncológico. E aí ali eu engasguei. Eu falei assim, poxa vida, o que eu pego? Eu sou paciente oncológico. Na hora eu não peguei. Não pegou? Não peguei. E apesar de que, assim, eu não sou uma pessoa que eu fico negando, sabe? Eu vou encarar e... Você não entrou em negação, mas foi muito difícil assimilar esse começo. É muito pesado, assim, esse começo você escutar. Eu sentava na frente da equipe, dos médicos, enfim, do que eu precisava fazer. É como se eu estivesse aqui na sua frente, você falando do protocolo que eu ia ter que fazer. Renata, o seu câncer é assim, ele é um subtipo tal. Quantas vezes parecia que você se afastava na sala? Parecia coisa de filme, assim. E eu tava longe, e eu parei quando você falou o seu câncer. Eu não escutava mais nada.
E aí a Larissa começou a ir comigo em todas as consultas porque eu não conseguia mais assimilar os processos, tudo que eu tinha que fazer. Aí a gente saía, ela revisitava a conversa. Então, agora a próxima etapa é isso. Ele não falou isso. Ela falou sim. Exatamente. Então, assim, até isso virar, sabe, leva um tempo e eu acho que deve acontecer com todo mundo também. Mas o que aconteceu? Daí o protocolo foi montado, eu tinha muito seio, e aí foi indicado fazer o exame de mutação. Aí passei por uma geneticista. Aí fiz a consulta com ela e eu sou meio metódica. O que eu fiz? Uma árvore da família inteira. Você levou a árvore pronta pra geneticista? Levei impresso. Olha, gente, geneticista. Essa é a melhor paciente em estar aqui, ó, na minha frente. Levei lado paterno, lado materno, tudo que eu conhecia. Busquei informação até onde eu pude. Desenhei as caixinhas, nome... Ó, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui tá vivo, esse aqui é filho... Sabe? Fiz, assim, um desenho. Que normalmente o geneticista faz isso na consulta, por isso que eu tô brincando. Porque, assim, normalmente eles fazem lá, você já levou pronto, metade da consulta feita. Ela me falou, Renata, eu nunca recebi isso. E aí, levei dela, falou, não, vamos encaminhar e tal, provavelmente o teu plano vai cobrir, se não cobrir, é mais ou menos... É acessível hoje em dia. É acessível, enfim. Aí, beleza, demos entrada. E como eu tinha um processo de diagnóstico ali possível de mutação, foi decidido fazer uma mamoplastia redutora e já aproveitar e tirar o tumor. Para um segundo tempo voltar para fazer mais testes se precisasse. Isso, exatamente. Para não ter que fazer com aquele volume todo. Ele falou que o risco era um pouco maior, então foi definido de fazer em 2 etapas. E aí eu pensei comigo, o que eu vou fazer? Comecei a caçar informação. Eu e a Larissa passava lives, assim, live de tudo que é tipo de assim, relacionado a câncer de mama. Eu seguia, assim, num dia mais de 100 pessoas, desde pacientes que tiveram diagnóstico até médicos. E aí eu comia informação todos os dias. Todos os dias. Então, isso me dava mais questionamento, né? Porque você começa a fazer algumas comparações. Exatamente. Eu sempre falo, porque eu como produtora de conteúdo digital, como você falou no começo, eu incentivo, porque eu sou uma das maiores incentivadoras desse conteúdo digital como um lugar de tranquilidade, às vezes de um outro jeito de ouvir a mesma explicação e que traz mais clareza. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? Que é trazer comparabilidade, trazer questionamentos. Porque, querendo ou não, a gente tem acessos diferentes. Então, eu falar que saiu X droga como novidade de mercado, às vezes nem tem no Brasil, às vezes não tem no contexto de alguns convênios, e muito menos, às vezes, no contexto do atendimento público, né? Então, é isso que você falou. Eu acho que é luz a procura na internet, mas ela pode ser um grande problema por comparabilidade, porque a gente sabe que nem todo conteúdo digital é sério. Exatamente. Então, é muito difícil isso, né? É difícil. E aí, isso eu fazia lista de perguntas, né? Eu vi uma informação ali que o subtipo tal, K67, não sei o quê. E aí eu ficava com meus exames na mão, olhando a live e olhando meu exame. E depois saía perguntando, né? Aí, assim, eu passei por 3 médicos antes de decidir quem seria o cirurgião. Enfim, eu tenho essa não é mania, mas assim, eu fico mais tranquila fazendo dessa forma, né? E aí, enfim, o que eu pensei? Saí, né, procurando informação, achei uma menina que ela foi indicação até do pessoal lá da empresa, que ela dava curso de enneagrama e tal, voltado para desenvolvimento humano, e ela teve o diagnóstico um pouco antes. E eu procurei ela, e aí uma pessoa assim, com uma luz também, assim, fantástica. Ela, como trabalha muito tempo com desenvolvimento humano,
Eu vi, assim, uma maneira que ela encontrou de tratar esse problema todo, e ela me deu algumas dicas do que ela fez. E para mim, assim, foi fantástico. Uma coisa assim, o enredo da nossa conversa. Renata, tratar câncer é um problema assim. Só que fatia ele. Fatia por etapas. Pensa em todo o protocolo, que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, e começa a fatiar esses problemas. Então, assim, daí na minha cabeça, eu fatiei. Primeiro era a cirurgia, aí eu tinha 2 protocolos de químio, um de 6 e um de 12, depois radioterapia. Então, eu fatiei em 4. Temos 4 problemas, vamos um de cada vez. E aí, minha chave, assim, eu tenho 4 metas para cumprir. Primeira meta é fazer a cirurgia, me recuperar. Depois, 6 quimioterapia. E aí você conta, né? É inevitável. É a primeira, é a segunda e tal. E aquilo ali, assim, me deu um descanso. Daquela busca Exatamente. infreável que você tava por tentar entender mais. E aí eu comecei, fiz a cirurgia. E aí estava programado quimioterapia... um mês, mais ou menos, depois da minha cirurgia. Eu faço aniversário 23 de julho. A quimioterapia estava marcada para o dia 22, mais ou menos. Era o meu presente do ano passado. Que é, de fato, assim... De fato, no fundo, é um presente. Porque foi teu caminho da cura tá aí, né? A tua segunda chance, como a gente ouviu num outro episódio, que alguém falou das convidadas, que foi a segunda chance dela, né? Que a vida... Então, não deixa de ser, apesar de não ser o presente que a gente gostaria, né? Mas é um presente. Mas o enredo, assim, também há muito tabu em cima da quimioterapia, mas ela é a salvadora, né? Então, assim, a gente foi virando algumas chaves e tal. E aí, tava marcado dia 22. Dia 20... Era outro presente. A minha irmã tava em processo de possível, né, diagnóstico. Acendeu um alerta maior quando eu e todo mundo foi fazer exame, né? É aquela correria, né? Família, prima. E não tinha saído o teu teste genético ainda? Ainda não. Não tinha saído. E aí, eu e a Bruna, antes do diagnóstico dela, e eu já com o meu diagnóstico, ela me mostrou o exame, sabe? Eu toquei no nódulo dela. E ali eu falei pra ela, Bruna, eu realmente tô preocupada. E na minha cabeça era positivo. Você já tinha certeza, você já estava sendo cuidadosa com as palavras. Exatamente. Com ela. E aí eu quase véspera da minha quimioterapia, ela tinha feito já 2 biópsias, o médico pediu uma em cada seio, né? E aí no dia 20 era o dia de... Saiu 20 de dela. maio, ela 20 de julho. Exatamente, 2 meses depois. 2 meses depois. E aí, quem vai na consulta, né? Eu tava num pós-operatório. Ó, eu já tenho bastante informação na mão. Eu já tenho argumentos. Eu vou. Eu vou, não abro mão da minha vaga. E aí, a minha mãe falou, eu não vou porque eu não aguento. E aí, foi o marido da minha mãe. E aí nós fomos lá no mesmo médico que me deu o diagnóstico. E aí entramos na sala, né? Tu sentou do lado tem coisas que você nunca vai esquecer. Marca. E aí a Bruna sentada no lado direito, como aqui. O marido da minha mãe na esquerda e eu fiquei em pé atrás. E aí eu lembro assim da sala, né? Uma sala com luz amena. O cheiro da sala. E aí ele falou, eu tenho uma boa e uma ruim. A boa é que o lado direito não é nada mesmo. E o lado esquerdo, infelizmente, é. Meu Deus do céu. Aí, assim, tudo aquilo que eu já tinha, digerido, voltou. E eu acho que talvez você possa, ouvindo, né, a tua história, ouvindo a história de vocês, talvez você possa ter sofrido efetivamente a dor que você não sofreu no seu dia
na hora que foi o diagnóstico dela, né? É que é muito difícil. Aquilo que você conseguiu segurar naquele teu dia até a hora do carro, talvez a hora que você viu a dor ali revivida, né? Você reviveu a sua, através de uma das pessoas que você mais ama, né? E assim, é muito difícil porque eu sou a irmã mais velha. Aham. E tem esse sentimento, sabe? De protetor, né? Eu queria que fosse comigo de novo, mas que não fosse com ela. Exatamente. Aham. E às vezes eu sou durona, assim, com elas. Eu sempre fui. Mas Você sempre foi irmã braba? Contra nós. A irmã metódica? É. A irmã que planeja A irmã mãezona. tudo, é. E aí, aquilo acabou comigo. Assim. Acabou aí. Só que eu tava me preparando já pra isso. No fundo, você sabia do dia que você palpou, né? A Eu mama sabia. dela em casa. E aí a Bruna começou a chorar, né? Chorando na sala. E aí o marido da minha mãe, firme, calma, manteve a Bruna. calma. Ele foi um equilíbrio, assim, Foi. calma. E eu segurei também. Bem passivo. Eu segurei e aí, como eu tinha já muita informação, eu comecei a perguntar. Que subtipo, que não sei o que, sabe? Aham. E aí ele foi respondendo, daí eu falei assim... E ele falou, olha, pela minha experiência aqui, ela vai começar por quimioterapia. E aí... Mas assim, vai ter que encaminhar, vai pra oncologista... Ela ia começar pelo caminho que, no fundo, você estava Exatamente. começando, né? Foi diferente, os caminhos foram diferentes. Porque a gente sempre fala Isso. que cada tratamento É um é de uma caso. forma, né? Mas, querendo ou não, vocês estavam alinhadas naquele... O teu momento era químio e você ia Exatamente. começar a químio também. Isso. Tanto que nós começamos 2 dias de diferença. Eu comecei no dia 26 de julho e ela dia 28. Né? E aí a gente já sabia os exames que o oncologista ia pedir e tal. E aí saímos dali com todas as guias de exame. Nossa, era Já quase foi bem 7 mais horas rápido. da noite. A gente já foi marcar. Já era quase 7 horas da noite que a gente saiu da clínica, já foi pra outra clínica marcar os exames. Tudo muito rápido, assim. Pra mim, Foi muito rápido. A gente acelerou o processo. Nesse intervalo também o exame, o imuno dela, né, Já tava feito, saindo. já tava saindo. E aí começou toda a história, né, Da Bruna. Novamente. Bruna, conte pra nós, então, como foi estar com a tua irmã, teu porto seguro, a irmã mais velha, com um diagnóstico oncológico muito jovem, aos 34. E você, na ocasião, tava com 31. Isso. Acabou saindo correndo fazer exames, porque, lógico, a irmã jovem tinha acabado de descobrir um câncer de mama. E você falou, como toda a família faria, vamos todo mundo fazer exame. E, de repente, você se deparou com esse diagnóstico desse dia que a Rê acabou de contar pra nós. Dê a sua versão e como que foi a partir daí, assim. O que foi mais difícil pra você nesse começo? Então, doutora, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui nesse projeto lindo, Por Minhas Mamas. Com certeza vai ajudar muita gente, porque realmente a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente associa muito câncer-morte. Vou morrer? Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou morrer. E eu fui totalmente diferente da... Eu chamo ela de Tata, da minha irmã, a Renata, eu chamo de Tata. Foi totalmente diferente a reação, o jeito também de enfrentar o câncer. Eu recebi... na verdade, foi assim, eu nunca tinha ido no mastologista. Nunca tinha feito um ultrassom. Eu tinha já 31 anos. Nunca tinha ido no mastologista. Hoje, eu fico pensando, nossa... E eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta. Com histórico familiar. E não dava bola pra minha saúde. Eu cuidava, assim, da minha alimentação, fazia exercício físico. E não ia no médico. Achava que já estava bom, assim. E eu estava terminando até a minha faculdade. Quando eu estava ali em processo de... o meu foi palpável, foi um tumor palpável. Eu senti, eu estava lendo um livro, eu estava deitada, por acaso, assim, coloquei a mão, deu, nossa, um caroço. Eu mandei mensagem para minha irmã mais nova, Débora, eu senti um caroço no meu seio. E eu já comecei a chorar. Porque eu sou diferente da Tata, eu sou muito chorona, choro por tudo.
Comecei a chorar dela, calma, Bruna, pode ser um fibroadenoma, né? aham. Fica tranquila. Ela, se eu não me engano, foi 5, né, fibroadenoma, que é cisto, uns 5, assim, nódulos benignos que ela descobriu. Dela, não, isso eu tenho 5, tipo, 3 em uma mama, 2 em outra, pode ficar tranquila. E daí eu, quando tava terminando a minha faculdade, eu vou focar no meu trabalho, na minha faculdade, eu vou esquecer isso aqui. Isso Mas- foi até antes do meu diagnóstico. teu. Isso, antes. Foi em maio. Não, O meu diagnóstico foi em maio, acho que isso aconteceu no início do Isso. ano, assim. Que era começando o teu último período da faculdade. Isso mesmo, eu nem tava dando bola, assim. Aham. E daí eu marquei ginecologista, fui no ginecologista ainda. Ela disse, Bruna, vamos pedir um ultrassom aqui, realmente, assim, né, tá meio estranho. Tipo, ela fez o exame de toque só, mesmo, né. Daí eu fui, né, fazer o ultrassom. Daí o médico ele colocou acompanhar a cada 6 meses. Só que o ultrassom ele tava fazendo e na frente, assim, bem na minha frente, na verdade, tem a tela, né? E eu ficava olhando, aquela célula tá meio estranha, ela é bem irregular, igual uma nuvem. Célula tumoral assim, né? E a outra, ela já é mais bonitinha, igual um ovo, assim. Então, mesmo, um dos tem nódulos era núcleo. bonitinho, o outro E o era outro meio bem esquisito. feio, igual uma nuvem irregular. Nossa, aquilo lá tá meio estranho. Eu ficava pensando, não, mas não vou acreditar, porque quem procura acha, mas hoje em dia eu tenho... Você já não pensa assim mais. Quem procura, cura, né? Aham. Hoje em dia eu penso diferente. Eu não vou ficar procurando coisa no meu corpo, porque eu vou ter que tratar, e por que eu vou fazer isso? Eu pensava assim, totalmente diferente. E daí eu deixei ainda o ultrassom lá em cima do micro-ondas da casa da minha mãe, nem dei bola, deixei assim o ultrassom. Daí a Tata chegou lá, abriu, olhou assim, não, Bruna, vai no médico, vai lá no meu médico, que ele diagnosticou. Não, tá muito estranho essa célula. Calma, Tata, calma que eu vou terminar a minha faculdade. Faltava, tipo, 15 dias pra Não se coloca formar, câncer em assim. mim. Eu falava, tu quer colocar câncer em mim? Não coloca câncer em mim. Nisso você já tava daí com o teu Já diagnóstico. tava com o diagnóstico. Já tinha passado um período. E ela querendo colocar coisa na minha cabeça, eu pensava, né? Daí ela, não, Bruno, ela é a minha irmã bem diferente, né? Ela ia no médico, não mastologista assíduo, aí eu não tinha ido. Não, vai lá, daí eu marquei, fui no mastologista. Nossa, e durante esse período todo, era um tumor bem pequenininho. Ele cresceu, ficou tipo quase o tamanho de uma laranja, assim. Daí ainda eu falei, Tata, aquela bolinha cresceu. Dela, não é normal crescer. Tu vai lá, então? Daí eu fui. E o mastologista, ele fez o exame, ele só praticamente colocou, assim, Agulha? Não, o o ultrassom. Aham. E já tirou dele, e já ligou lá pro laboratório, dizendo que ia coletar uma biópsia em mim, que queria urgente. Ele nem tinha coletado. Meu Ele Deus do se céu. assustou ali quando ele viu, né? Daí eu já, com certeza, deu positivo. Ele tá, tipo, Muito- muito rápido, aham. assim. E ele muito preocupado também. Até porque também ele já tinha Sabia. tido o momento dele com a Rê ali, né? É. Aqueles anos que ele acompanhou ele, então... Daí... Acende um alerta, né? Daí quando eu cheguei também, ele falou assim, cadê, Bruna, os outros? Deu os outros o quê, doutor? Os outros ultrassom? Deu, doutor, eu nunca fiz. Dele, eu quero te matar. Ele falou bem assim, ele é bem quietão, assim. Eu quero te matar, Bruna. Tu tem que fazer todo ano? Deu, mas eu não sabia, assim, que precisaria. E isso é falta de informação, um pouco. De estar indo fazer ultrassom. Porque eu tinha aquela ideia de fazer mamografia aos 40 anos. Aham. Eu vou ter câncer com 40 anos, se eu for ter. Mas não, eu acho que falta um pouco dessa informação. Sim. Que tem que começar lá. Que de tem mulheres que vão novinha. ser maior risco calculado, que tem que começar mais cedo, que é o que a gente fica ali batendo na tecla. Daí ele ainda falou isso, daí eu não tenho. Daí eu fiz era a ultrassom na quinta, na segunda-feira eu fui fazer a biópsia, foi bem rápido, assim, ele já pediu com urgência também.
Daí eu já fui ver a casa, ainda comecei a ver vídeo no YouTube de como amarrar lenço. Porque pra mim, o mais difícil de tratar o câncer foi perder meu cabelo. Foi mais difícil Foi pra o você? mais difícil. Muito difícil. Raspar o meu cabelo. Foi o teu momento de dificuldade. Porque, tipo, eu acordava, colocava o cabelo de um lado, colocava o cabelo de outro, amarrava, fazia coque, fazia trança. Então, pra mim foi muito difícil raspar o cabelo. O cabelo pra você era um sinônimo de feminilidade bem forte. Sim, muito, muito, isso mesmo. E eu já fui ver lenço. Daí a minha mãe ainda falava, calma, Bruna, para. Nada a ver, tu não tá com câncer. Deu, não, mãe, eu tô com câncer, sim. Eu vou começar a ver lenço, porque vai cair meu cabelo, eu vou raspar meu cabelo. E eu preciso usar lenço. Pra mim, eu não Não queria... existia a hipótese de sair na rua careca. Isso, tanto que quando eu raspei a cabeça, eu não conseguia mais sair pra rua. Eu não conseguia ir lá na frente da minha casa, levar o lixo, que as outras pessoas iam me ver. E daí a gente fica muito característico É um estigma ali, né? Porque tô doente, né? Tô doente. E eu não gostava que as pessoas me olhassem assim, diferente. Assim. E elas olham, não adianta. Olham. E olham com pena, com dó, e eu não gostava. Daí meus vizinhos, eu pensava, o que os meus vizinhos vão falar, vão pensar, mas olha só. E você ficou trancada em casa, só saía pros dias de tratamento. Não, depois eu mudei minha cabeça. Depois melhorou. Depois eu mudei, Quanto tempo demorou pra virar essa chave de você? Eu fui bem rápido. Efetivamente passar por esse período do teu luto, do não tolerar essa... né? E quando que você começou a sair na rua e a realmente assumir que tô tratando, tô no meu processo de cura? Eu já ia no psicólogo já antes, né? Eu sempre fiz terapia. Faz uns 6 anos, assim, que eu vou. Daí eu conversei com ela. Dela, não, Bruna, tem várias formas de usar lenço e tem peruca. E ela me ajudou, assim. Não, foi bem rápido, assim. Daí eu pensei, não, se eu não mudar minha cabeça, meus pensamentos, se eu me auto-sabotar, eu vou sofrer mais, eu vou ficar dentro de casa, trancado, e vou morrer de depressão, nem vai ser de câncer. Vai ser assim. Sim. Daí foi rápido, foi uns 15 dias, assim, pra eu conseguir já ir mudando, assim, a forma de pensar. Eu acho que tem um ponto aí, né, Bruna, bem importante, porque nós decidimos raspar juntas. Isso foi, ao mesmo tempo, foi difícil. Foi difícil, mas foi mais forte. leve. Assim, foi uma força da família. Se eu raspasse sozinha, ia ser muito pior. Aí, não, eu ia, acho que... Vocês fizeram uma sessão de fotos, né, do dia da... A gente fez, gravamos ali, né, esse momento, demos gargalhadas infinitas, assim, e claro, teve momentos, assim, difíceis. Mas vocês tentaram deixar leve exatamente. esse momento, né? Eu não sou uma pessoa pegada a Isso cabelo. que eu ia te perguntar, pra você esse dia, em termos do cabelo, foi uma coisa que você não... é, assim, mesmo que eu não tenho uma vaidade nata, assim, extrema, não tenho. Mas ainda assim é difícil. Ainda assim você pega e você... Só que eu engoli o choro ali. Eu vi a Bruna chorando no momento que raspou tudo. Eu vi ela chorando, eu engoli. E dá pra ver isso no vídeo. E mais por ela, muito mais. Eu acredito que sim. Acho que foi o fato dela olhar, de ver ela ali na fragilidade dela e eu não podia fazer nada. Né? Mas ainda assim, eu acho que o fato de eu raspar não foi difícil. O fato de você expor isso na rua é o mais difícil, um pouco mais complicado. Né? Pra mim foi sem... Assim, você expõe que algo tá normal. Você expõe sua ferida, né? É isso mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na padaria, que eu sempre vou para comprar rotina no dia a dia. Aí eu cheguei lá, as pessoas, eu não tenho uma amizade com os atendentes, mas elas sabem. Todo dia, mas me conhecem. Tá tudo bem? E eu não botei lenço. Não botei lenço, não botei peruca, eu andei careca. Tá tudo bem? Lógico que não tá bem, eu tô careca, né? Então, assim, é uma maneira, ao mesmo tempo, assim, eu vou sempre fazer isso.
Às vezes as pessoas não sabem como lidar com a situação, não sabem como perguntar. Na verdade, quase todas as vezes as pessoas não sabem como lidar com a dor do Exatamente. outro, né? Tanto que a gente vê, as pessoas se afastam, os amigos se afastam. Por quê? Não sabe o que falar, Não sabe o né? que falar, não sabe como lidar, não sabe se mexer, pode piorar, né, na ferida. Enfim, e a gente tem que entender isso. Mas aí você expõe. Daí eu falei, não, eu descobri um câncer de mama recente. Ai, não, vai dar tudo certo, não sei o quê. Me incomoda um pouco de positividade tóxica também, sabe? Mas, enfim, eu acho que esse processo que a gente fez... Eu falei isso pra Bruna. O processo de a gente fazer ali, de raspar o cabelo juntas, deixou muito pouco mais leve. Nossa, foi muito mais fácil daí pra mim. Porque pra mim foi o mais difícil. Raspar a cabeça e sair do meu trabalho. Porque eu amo o que eu faço. Eu tenho estúdio de pilates, né? Eu mandava mensagem para minhas clientes e... Não, mentira, eu não tô com câncer. Eu escrevia e apagava. Escrevia e apagava. Deu, mas amanhã eu vou ter que fazer a química. Como que eu vou avisar elas? Eu não conseguia me desligar, assim, do meu... foi muito difícil também desligar do meu trabalho. Daí mas eu sou obrigada a falar para elas que eu não vou. Eu vou lá tomar um soro e eu vou melhorar. Eu tava relutando, assim... Mas eu não vou tomar um soro. É muito difícil a gente acreditar que a gente tá com câncer. Muito difícil. E até que... foi uma enfermeira até. Ela falou assim pra mim... Bruna, você tem que viver. Você é linda. Faz maquiagem. Porque eu gostava muito de fazer maquiagem. Eu pensei, agora que eu tô com câncer, eu não vou mais me maquiar, me arrumar. Eu vou andar de qualquer jeito. Pra mim, tipo, tô no fim da minha vida, assim. E pra você sempre, você andou assim, maquiada, Sim, toda... eu gostava de me arrumar, passar batom, arrumar o cabelo, pintar a unha. Eu pensei, mas pra que eu vou pintar a unha se eu tô com câncer? Daí a enfermeira falou, não, Bruna, você tem que viver. Você, agora sim que tem que mostrar, assim, da alegria. Passa a maquiagem, você não tá morta. Você tá viva, Bruna. Daí eu pensei, nossa, é verdade, eu tô viva. E até eu morrer, eu vou viver. Né? E você nem morre de câncer. Vive quantos anos ainda e morre de outra coisa, que a finitude existe. Sim. Né? E isso é uma coisa... Por mais difícil que ela seja pra nós, né? Mas todo mundo vai morrer. Daí eu pensava, todo mundo vai morrer. Às vezes eu nem vou morrer de câncer, vou morrer de outra coisa. Eu vou viver. Até eu morrer, eu vou viver. Eu pensei assim. Eu pintava a minha unha e eu ia bem linda ainda fazer químio. Cada químio é um look diferente. E tirava foto, que eu sempre gostei muito de tirar foto. E daí eu ia, tudo certo, eles pensavam assim, eu ainda fiz o meu tratamento na químio, eu fiz pelo SUS. De certo, eles pensavam, o que essa menina vem toda de camisete social? Mas eu ia bem bonita. Não deixei, assim, a peteca cair, assim. Quando eu via que ia cair, assim, eu tentava me... Buscar força. Da onde a gente não sabe que tem. Mas a gente consegue tirar uma força, assim, de dentro, que realmente, assim, é uma força que eu não sei explicar de onde vem, assim. Que pra mim, assim, eu acredito, assim, que é a Deus, luta da né? sobrevivência e também... exatamente isso que você falou, né? Eu acredito, que é Deus, assim, às vezes, muitas vezes, força que traz. divina, assim. E eu não fiquei... Foi bem diferente da Tato. Eu não fiquei pesquisando nada. Eu pensei assim, eu vou tirar férias. Eu moro sozinha, mas aí eu tive que morar com a minha mãe. Daí eu fechei minha casa, vou tirar férias. Na casa da mãe. Na casa da mãe. Daí lá tem um piano, vou aprender a tocar piano, tem flauta, tem violão, tem um ateliê, minha mãe tem um ateliê, vou aprender a costurar, vou tirar férias. Pra mim, nunca tirei, eu trabalho autônomo, né? Nunca tirei férias, eu vou aproveitar, me dar o luxo mesmo. Deixar me mimar. Daí a minha mãe fazia as comidas bem gostosas, daí eu cuidei mais ainda da alimentação, não comia nada com glúten, com lactose, com açúcar, cortei bastante, assim. Tanto que o tumor diminuiu um monte, em 4 químios, assim. E eu tava de férias, ia pedalar, ia fazer caminhada, fazia químio e 2 horas, eu ficava deitadinha, assim.
A minha mãe falava, Bruna, descansa. Quando eu me sentia doente, eu Você levantava. descansou? Ah, daí você levantava. Eu levantava, não queria me sentir doente. Eu levantava, eu lembro que eu jogava assim a coberta bem longe. Não, eu não tô doente, eu vou caminhar, vou pedalar. E sair, assim, conectar com a natureza, que pra mim, assim, me relaxa bastante, assim. Ia ver um passarinho, um verde na rua, ia fazer outras coisas, assim. Não ficava olhando muito nada, assim, de câncer, tanto que eu não lembro nem o tipo de câncer que eu tenho. Aham. Que eu tive, aliás, não tenho, que eu tive. Isso aí. Na verdade, eu fui ver hoje até, foi estrogênio, que deu positivo para estrogênio, mas eu não lembrava, pra ver, doutora. Então, tem muita coisa que eu fiz questão, assim, de apagar. É uma forma de defesa. Cada um tem um escape, uma válvula de defesa e pra você... Mas eu acho que a própria químio, né, acaba... Também, tem que é o Chemo Brain, né, que a gente diz que diminui um pouquinho a memória, algum da parte cognitiva rápida, pode ter um prejuízo que volta, né, na maioria das pacientes. Uhum. Mas um pouco é defesa, né? Um pouco é a forma que o nosso corpo é inteligente, ele apaga alguns momentos, ele desliga. Quando você falou que você ouvia a palavra câncer na consulta, que você desligava o seu disjuntor. A defesa porque aquilo te gerava uma dor muito forte e o teu corpo, o teu cérebro entende aquilo como ok, isso é muito pra mim, tô me desligando, né? Então são as formas de defesa, pra você foi assim. Quando eu sempre levava alguém na consulta, não ia sozinha, porque eu não escutava nada. Daí a doutora às vezes falava, eu pedi isso pra você, Bruna. Não lembro. Daí eu já expliquei pra ela, ai doutora, me desculpa, mas não é porque eu sou... Assim, mas é que eu faço questão de não absorver muita coisa de câncer, assim. É a proteção Daí tua. eu lembro também que muita gente vinha no... Eu recebi... Como eu tenho muita cliente, eu recebia muitas mensagens. Muitas mesmo, assim, por dia, assim. E eu lembro que teve umas clientes que falavam assim pra mim, Bruna, tá tudo bem? Ai, pois é, tu tá com aquela doença... Eu tô com câncer mesmo. Daí elas ficavam assim, tipo, olhavam assim, porque eu não tinha vergonha. Depois, assim, que eu aprendi, não vou depois ter daquela vergonha. fase inicial que foi te assimilar, depois você... Não tinha vergonha. Eu fiz muito videozinho, assim, na internet, contando ali a minha história de paciente oncológico. Até mesmo pra responder a minhas clientes. Porque, de maneira era geral, umas 30 assim, mensagens por dia eu recebia. Era muito... É isso, de maneira geral, assim, eu... acabava fazendo os vídeos e ela, hoje que eu voltei a trabalhar, ela fala, Bruna, não falava contigo, mas eu tava lá te acompanhando, fazendo oração pra você e vibrando e mandando energia positiva. E hoje em dia, assim, nossa, ela é tão bom ouvir isso, né? Na época também já era bom. As pessoas mandavam mensagem, oi, Bruna, como foi a químio? Só falava isso, deu... Nossa, ela lembrou de mim. Eu ficava porque isso é muito gostoso, feliz. né? Muito de você feliz. se sentir acolhida ali. Isso. E por eu ter postado muito videozinho, muitas coisas assim na internet, até hoje veio muita gente. Ai, Bruna, eu descobri câncer. Essa semana foi até descobri câncer e eu vejo teus vídeos, assim, e isso me ajuda tanto. Porque é a identificação, né? Que no fundo é o que a gente tá fazendo aqui também. São histórias que se conectam, que você fala, alguém passou por isso já. E essa pessoa, na verdade, é a pessoa que passou por isso, que dividiu sua história e depois a história, né, que fica tudo bem. Para as pessoas que estão começando a olhar aquela pessoa que passou e que no final ficou tudo bem, é uma esperança para ela. Olha, a fulana passou por isso e tá ótima, e tá bem, e superou. Ou, lógico, sem os romantismos que muitas vezes a gente ouve da oncologia, né? Porque nenhuma fase é fácil, mas ver que alguém superou aquilo dá esperança para quem tá começando, né? Então é a identificação mesmo. Aí vem, às vezes, maridos e esposos das pacientes oncológicas. Ai, Bruna, minha namorada, minha esposa tá com câncer, o que eu faço? Eu sempre falo, que a rede de apoio sofre, né? Faz uma massagem no pé dela, ela tá precisando de acolhimento, de um carinho. Coloca uma música que você gosta, faz uma caminhada, mas desfoca um pouco, assim, da vivência do câncer. Eu sempre falo isso. Pra mim, foi melhor, Foi o melhor jeito de fazer. Já a Rê era, tipo, 100% ligada. Eu conseguia. 100%. E aí... E quando veio o diagnóstico do BRCA?
nessa história toda? Veio em agosto. Vocês já tinham terminado o tratamento? Não. Não. O meu tratamento terminou em julho desse ano. O protocolo de quimioterapia foram 18 a cada 21. Então foi 1 ano e 1 dia. 366 dias, assim. E aí o meu resultado da mutação veio em agosto, final de agosto. Só que em paralelo, minhas irmãs já estavam correndo atrás também, né? Então, bem no fim veio tudo junto, né? A gente recebeu, foi coletar juntas, assim. Eu coletei primeiro, mas as duas foram coletar juntas e o resultado veio junto. E a irmã mais nova? Negativo. Negativo. E ela tem filho, né? Então, e aí entra essa questão da decisão, né? Porque eu descobri essa mutação. A Bruna teve diagnóstico, era meio que declarado que com certeza ia ter positivo. A minha irmã, a fala dela, mais nova, é que como ela tem filho, ela tinha preocupação de ter passado. A mutação familiar. A mutação familiar, E aí ela decidiu fazer já com a decisão de que se desse positivo, ela ia fazer de forma preventiva. A mastecto e a esterectomia. Mas eu já recebi pessoas, por exemplo, que têm indicação de fazer exame e veio me perguntar prós e contras, o que eu faço? Assim, tenho indicação para fazer esse exame, mas eu não sei o que eu faço, porque o que eu vou fazer com essa informação? Né? Então, uma coisa que nós fizemos, que eu corri atrás, eu acho que eu pensei assim, se fosse o contrário, eu gostaria. O que eu fiz? Precisava verificar se era paterno ou materno. Né? E aí, a minha mãe e meu pai não moram próximo, mora no Nordeste, e a minha mãe mora em Joinville. E aí, a minha irmã fez outro teste, a mais nova, deu negativo. E aí, precisava saber. E aí, é pai ou mãe? De onde veio isso? Porque os dois lados... Tem uma história forte, né? Familiar. E aí, a minha mãe decidiu fazer. Fez e deu negativo. Meu pai não fez, mas com certeza que é dele, né? Segundo a geneticista. Tanto que ela falou, avisa ele que ele também tem chances de ter. É raro, não é comum. Mas normalmente os cânceres de diagnósticos em homem de câncer de mama relacionado à mutação de BRCA, né? Então, no homem, normalmente, quando a gente tem um homem com diagnóstico oncológico de mama, a gente pensa numa mutação de genética muito mais, assim, né? No entanto, que é um dos fatores de testagem genética familiar é câncer de mama em homem, né? Porque a gente sabe que o índice de mutação naquele contexto é muito maior. E aí... Além de outros diagnósticos que podem vir com essas mutações. No homem também. Eu tive essa conversa com ele, né? A médica elencou lá os tem uma estatística, né? Então, eu passei isso para ele. E o que eu fiz? E a mãe dele, a minha avó, ela faleceu com câncer de mama. Ela fez mastectomia, eu era pequenininha. Eu lembro... Assim, eu só tenho uma cena que eu lembro dessa situação. A gente não tinha um relacionamento tão próximo, não tem ainda com a família do meu pai. Agora a gente tem um pouco mais de contato com as primas, enfim, até fruto dessas conversas sobre a mutação. Aproximou todo mundo, Aproximou, né? Mas, quando eu era pequena, eu lembro da minha avó. Ela fez a cirurgia, eu tinha uns 7 anos, não entendia direito, mas eu lembro nitidamente, assim. Eu na sala, e a gente foi visitar, eu e meu pai, e ela ergueu a blusa. Pra mostrar Meu pai foi no pós-operatório dela, ela ergueu a blusa, ela tinha feito bilateral, e ela falou assim, olha, meu filho, o que fizeram com a sua mãe? Foi a fala que ela disse, assim, que eu gravei. E na época eu olhei, assim, ela tava sem só o corte ali. Né? Que é o grande estigma ali da de antigamente, assim, de como eram os tratamentos. Sei lá, 28 anos atrás, né?
E aí eu entrei em contato, o que eu pensei? Poxa, eu preciso avisar minha família, né? Descobrimos o código genético ali e tal, que deu mutado. Eu liguei para minhas primas. Falei, ó, descobri isso, né? É assim, assim, assado, tá aqui os exames. A decisão é de vocês. Meu pai tem uma irmã, né? E aí, não sei se querem correr atrás ou não, de forma nenhuma tem diagnóstico. E aí a minha prima falou, olha, Renata, você falando agora, a gente tá linkando. Parente lá, eu não conheço as pessoas, mas 3 parentes da linhagem ali da avó tiveram câncer também. de mama. Então, a gente chegou à conclusão que, pô, validou essa informação, sabe? Enfim, e era... hoje eu fico me perguntando, eu já fiz... Eu tô há 45 dias de cirurgia. Fiz mastectomia agora e fiz esterectomia total. Se eu tivesse essa informação, lá nos meus 20 e poucos anos, eu provavelmente teria feito. Mas assim, pra mim é fácil. Eu nunca sonhei em ser mãe, nunca tive desejo de gerar um filho e tal. Então, assim, eu lidei com essa informação de uma maneira mais tranquila, natural, porque já era teu desejo ali, a tua realidade, né? Então, mas não sei como outras pessoas lidariam com isso, né? E como que a Bruna vai lidar com isso? Então, eu fiz a mastectomia... Você fez a mastectomia bilateral, mas lógico, ainda você tá jovem, ainda não tirou ovário. Chegou a fazer congelação de óvulos na ocasião do teu diagnóstico? Não. É uma coisa difícil, né? Acho Nem pensei na época. No episódio 2, a gente falou um pouquinho sobre isso. Foram 2 convidadas. Uma conseguiu fazer congelamento, deu tempo e teve acesso, né? Porque acho que é uma das coisas que a gente precisa falar, mais do que o oncologista abordar esse ponto, que é a nossa responsabilidade, abordar isso nas pacientes jovens. Tem que abordar na primeira consulta esse assunto. Mas mais do que isso, é o acesso disso. Porque mesmo nas pacientes que têm convênio, não é algo que no contexto oncológico é coberto pelo convênio. Não é algo que, num contexto de todas as pessoas, na realidade de todas as pessoas, algo financeiro acessível. Não é. Né? Então, financeiramente é algo de um custo muito alto, que você tem ali 10 dias para decidir vou fazer ou não vou fazer, porque é aquele intervalo de oportunidade antes de começar a quimio para preservar óvulos, e no teu contexto ainda teria aquela outra conversa de preservar óvulos, quando você começou você ainda não tinha o resultado, mas num contexto de mutação há sim possibilidade de congelar, com seleção dos óvulos, né, sem mutação, né, porque 50% dos óvulos não teriam a mutação. Então, tem todo esse contexto, né, e aí, o que vem depois disso, né? Você tem o sonho de ser mãe? Às vezes eu penso, às vezes não penso. Hoje é um assunto nebuloso pra você? Hoje eu sou solteira, né? Então... Como é lidar com solteirice, né? Com ser jovem, solteira, Nossa, com um câncer de mama, sexualidade, como você se enxerga com mulher, se você se sentir à vontade pra falar disso, como é isso? Um pouco era até engraçado, assim, porque a gente quer se relacionar, né? Que eu sou ser humano. Sim. Eu sou mulher, sou jovem ainda, eu pensava, tanto que eu falava, ai mãe, eu não quero ficar sem meus seios, eu sou muito nova. E até porque no SUS não tinha prótese, né? Daí a minha mãe falava, não, tu não vai ficar sem as mamas, tu vai colocar a prótese. Eu pensava muito, como que eu vou achar um namorado? E isso mexeu bastante, assim. E eu careca, ninguém ia querer. Mas sabe que no episódio 2, quando vocês ouvirem, os episódios forem todos ao ar, então quando a gente estiver apresentando o episódio de vocês, os outros já estão no ar. No episódio 2, uma das entrevistadas, uma das convidadas, ela falou a mesma coisa, porque ela também era solteira no momento do diagnóstico. Então eu quero te contar, você já vai ter escutado oficialmente esse episódio, mas agora você ainda não escutou
ela está super namorando uma pessoa que olha pra Mas ela. já cresceu com... o cabelo dela? Eu fico pensando só no Tá, cabelo. tá compridinho, mas não tá tão mais comprido que pra o ver teu. que Já eu- tá maior, sim, que o teu, sim. Eu fico bem presa ali Porque ela no tem cabelo. ela tem acho que 3 ou 4 anos agora, não vou lembrar de Ah, cabeça tá, já. Bastante. Bastante, já mas ela cresceu. foi nesse contexto, assim, de quem vai me querer depois disso, né? Isso. Cirurgia mamária, uma mama É. que, em alguns casos, fica um resultado estético muito bom, outros fica limite, outro fica bom, mas a paciente não enxerga aquilo como bom, então não necessariamente o bom pra técnico ali, o bom de ficou bom, essa mama ficou linda, mas às vezes a paciente olha pra ela e não acha linda mais, né? Tenho essa aceitação. Então eu queria te contar que a gente já teve uma convidada aqui no podcast que Legal. contou que começou solteira e terminou, tá agora super namorando, então acho que inclusive tá na hora dele já noivar com ela, porque do carinho que ela falou dele. Então tem essa esperança, mas acho que é uma dificuldade mesmo, né? Sim, o mastologista eu pedi assim, doutor, eu sou um pouco engraçada também. Eu disse, doutor, aumenta um pouquinho ali a minha mama. Deixa maior. Deixa maior, quero sair do câncer arrasando. Eu falei pra ele, ele começou a rir um monte. Eu disse, não, pode aumentar mesmo. Dele, tá bom, então ele tirou tudo e colocou ainda em 500 ml, então tá bom, ok. Mas ficou turbinado ficou ainda. Perfeito. Ficou lindo. Tanto que eu fiz as cirurgias, saí do centro cirúrgico, fui pro quarto, né? A primeira coisa que eu perguntei pro menino que instrumentou a cirurgia era meu conhecido ainda. Eu falei pra ele, ficou bom minha mama? Ele disse assim, ficou perfeito, Bruna. Mas aí, hoje em dia eu dou risada. Eu, não, olha só, em vez de perguntar se a cirurgia foi tudo ok. Tô viva, saiu o câncer. Isso. Não, eu mais preocupada com a parte estética. Sempre, Mas, sempre sabe que eu a acho parte que do estético. esse é um outro muito... ponto importante pra gente trazer pra cá. Não pode ser um tabu também, Porque isso não né? pode ser, porque eu acho que existe uma tentativa do... Você não tem que se preocupar Isso se a aí. sua mama ficou bonita. Você tem que ser grata porque você está curada, ou você tem que ser grata. E eu acho que você tem que ser grata, mas você tem que se preocupar sim. Porque você tem muita vida, você tem agora todos os outros muitos anos que vão vir. Até você, né, vai encontrar um esposo, vai encontrar alguém que você goste, vai querer ter filhos ou não, vai mostrar sua mama pra quem você quiser. E você precisa se identificar como mulher. Exatamente. Você precisa se sentir bonita. E parte da nossa felicidade, quando a gente fala em bem-estar, em aceitação, tá em a gente se sentir bem, em a gente se aceitar, em você, a tua felicidade, por mais que isso possa ser um tabu de parecer gente, isso é como se fosse assim, isso uma bobagem perto de tudo que você passou. E não é isso. Tanto pro cabelo no começo para perder, quanto pra imagem da mama depois, quanto pra vagina seca depois com as pacientes que fazem bloqueio hormonal e induzem menopausa por causa dos tratamentos todos, que faz menopausa, faz vagina seca, tem dificuldade de relação, tem dor. Né? Então, isso não pode ser isso é só um detalhe. Não é só um detalhe, né? Isso é a vida. Então, eu fico muito feliz que você amou sua mama, mesmo. Porque esse, acho que, os maiores desafios dos mastologistas, cirurgiões oncológicos dedicados à mama, é esse equilíbrio de pratos, do ser oncologicamente perfeito para essa paciente, no sentido de dar o melhor tratamento, mas dar para essa mulher a dignidade da retomada. Porque é isso, você falou, né? 366 dias foi o teu, né? Mas depois disso é a Renata. Com muitas mudanças, mas é a Renata com a esposa, é a Renata com seus cachorros, é a Renata com a sua profissão, é a Renata, é a Bruna. São pessoas que vêm transformadas de um período de tratamento que transforma todo mundo, que foi unânime até agora em todas as convidadas não sou a mesma pessoa que começou, mas continua sendo a vida daquela pessoa. Então, a gente não pode... e eu sinto que muitas pacientes oncológicas se sentem culpadas por ter essa preocupação de estética em volta do tratamento oncológico. Acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Então, tava bem preocupada com a estética. Você escuta isso, né? Só o cabelo. Não, o cabelo cresce. Então corta o teu, né? Então raspa o cabelo. Raspa então, se cresce. Raspa e sai na rua careca pra se ver. Isso, que as pessoas não têm muita noção e desconfiômetro também. E ao mesmo tempo, assim, eu gosto de entender. Eu gosto de... Não, é que tá
é muito que é deslocado da realidade daquela Exatamente, situação, né? E às vezes a pessoa quer dar um conforto, e é aquilo, né? Errando nas palavras do conforto, né? E como foi a sexualidade, a retomada do casamento ali, de ter o apoio da tua parceira? Como foi tudo isso também? Então, diferente da Bruna, eu não gostei da minha cirurgia, porque eu sempre fui gordinha, né? E eu perdi meu tratamento ali, eu sempre fui, assim, aquela Masterchef que gosta de fazer pratos diferentes e tal. E eu nunca cuidei efetivamente da minha alimentação, então eu sempre fui gordinha. E no meu tratamento, já no protocolo, eu perdi 8 quilos. Né? Normalmente, assim, pelo que a gente conversava com os outros, tende a engordar, eu emagreci. Não sentia gosto de nada, então só tinha uma comida lá que minha mãe fazia, que era quirera. Só quirera, todo dia todo mundo tinha que comer quirera por causa de mim. E aí eu perdi. Uma quirera Catarina, hein? Eu já fico imaginando essa quirera, já tá chegando no horário do almoço. E aí eu emagreci e a minha oncologista também exige, né? Ela falou, faz parte do teu tratamento também emagrecer, mudança de hábito. Então eu comecei, depois ali no final do meu tratamento, a fazer quando me permitiu fazer isso, emagrecer, né? Eu emagreci e tal. Emagreci, no total, assim, foram 27 quilos, mais ou menos. Foi muita coisa, assim, em pouco tempo, então... E aí, musculatura, acaba, sabe? Eu sempre tive, apesar de gordinha, tinha a coxa dura, sabe? Tudo firminho. E agora, até eu faço acompanhamento com uma endócrina, tá tudo mole dela. Normal, assim, você tem que fortalecer peso, na academia, exercício pesado, e aí tem o catéter, acabei de fazer cirurgia, então eu não consegui retomar com peso, fiz esvaziamento axilar, acabou tendo deu uma metástase em 5 linfonodos, então tirei 14, aí eu não tenho mais como era antes, no elíptico ali, eu não, sabe, inflama tendão. Então eu vou sempre com cautela e eu fico pensando, poxa, como é que eu vou retomar tudo isso assim, sabe? De voltar, então muito flácido. E aí, a minha cirurgia agora, eu falo assim, a pessoa, e aí, gostou? Eu falei, então, tu vê a prótese, começo e fim, e na bordinha tá assim. E aí o médico falou, Renata, você vai ter que fazer uma lipo ali, né? Que a gente não consegue alcançar ali. E aí eu fico naquela assim, poxa, mas é só estético. Mas hoje tem me incomodado. Só que eu também não quero pensar nisso agora, né? Mas assim, eu olho, pô, não tá legal. E aí eu botei na minha cabeça, deixa eu esquecer a dor, o pós-operatório, daqui a um tempinho, aí eu volto. O importante tá tudo bem, você não tá 100% feliz com o resultado estético. Cicatriza, passa pelos processos e tá tudo bem num dado momento você olhar e falar, ok, agora eu quero que fique do jeito que eu quero, né? E aí, hoje eu, assim, estou com esse pensamento, não sei se vai durar, né? Mas eu me olho hoje no espelho e eu coloquei prótese. Nunca foi um sonho meu colocar prótese, né? Nunca desejei ir para uma cirurgia pura estética. Isso nunca, ser gordinha... não vou dizer que não incomoda, porque você não acha roupa fácil e tal, mas aquilo não me incomodava a tal ponto de virar uma chave para mudança, sabe? E depois do diagnóstico, isso mudou, né? O hábito, a alimentação, enfim. E aí eu olho no espelho, assim, eu tô na fase ainda de sentir a prótese. Esse negócio toca, assim, não é meu, sabe? Isso aqui, assim, eu não... Ainda tô num processo de olhar e me reconhecer de novo. Então, esse momento especificamente, até por conta de um pós-operatório recente, ainda tá meio nebuloso, sabe? Esse assunto. Então... a própria Larissa falou assim, tu vai ter que fazer lipo. Porque tá feio, sabe? Não tá um resultado agradável. Então,
eu acho que assim, é o processo. É o processo, as é etapas, o processo, né? como eu passei o processo ano passado para entender o diagnóstico, é um processo de olhar agora, realmente ver o que tá bom, o que não tá, sabe? E eu tenho, assim, eu fico viajando, sabe? Semana passada eu criei, olha que loucura, talvez é loucura, mas assim, eu encerrei minha cirurgia agora. Eu fiz minha cirurgia dia 11 de agosto. É recente ainda, quase 2 meses. Eu tive um desejo, assim, nato de reorganizar a minha vida. Eu baixei um aplicativo e criei um mapa mental. E lá eu fiz por pilar. Saúde emocional e física, relacionamento, sonhos, autoconhecimento, profissional, família, amigos. E ali eu fui criando uma raiz de tudo que fazia sentido para me reorganizar. E depois eu fiquei pensando, e foi meio involuntário, assim. Aí depois eu olhei para aquele mapa mental, assim, cara, eu acho que foi um ciclo. Que findou e começou um novo. E eu, sem perceber, percebi que eu tinha que reorganizar, sabe? Então, você olha assim, eu tô diferente agora, né? Inevitável. Tô diferente fisicamente do que eu era um ano atrás. Ainda tem coisinhas que Ainda tá me tem muitas incomodando. feridas abertas, né? Que eu acho que é importante dizer isso. Vocês estão, acho que de todas as convidadas, vocês estão mais próximos desse findado do tratamento. Né? A gente teve algumas convidadas que a maioria já tá ali pelo menos com 3 anos, 2. Vocês acabaram de acabar. Eu né? também acabei esse ano, a radioterapia. Foi em fevereiro. Então, acho que tá tudo muito recente. No fundo, as feridas ainda estão abertas, né? Então, acho que isso é importante ser dito. Né? Mas assim, eu tenho lidado dessa forma. Eu sou uma pessoa também que, eu falei, fatos e dados, sabe? O que tem aqui? Essa é a fotografia, o que dá pra fazer? Caminho A, caminho B, espera, não espera, avalia se faz sentido agora ou não. Então, eu e a Larissa temos lidado com essas situações, assim, mas se não fosse ela, assim, ano passado a gente fazia curativo em casa, juntas, assim, porque durou 70 dias, minha cicatrização não foi fácil. Ela fazia os curativos em casa, assim, com todo cuidado. Foi entre toda a rede de apoio, a sua grande rede de apoio. A principal. E porque minha mãe estava cuidando da minha irmã. E eu falei, mãe, 100% na Bruna, deixa que eu me viro. E foi assim. E a gente tá retomando ainda, sabe? É como você falou, tá recente, tá feridas retomando abertas tudo, ainda, né? Hoje em dia eu choro muito mais do que quando eu tava com câncer. Eu choro, Ai, as clientes chegam lá, ai, Bruna, ai, meu Deus, eu começo a chorar na frente delas. Eu tô muito mais chorando. Né? Porque como a gente falou, né? Acabamos de falar. Eu não chorava tanto As feridas ainda estão abertas. E esse luto é um luto de fases mesmo, né? Aquela fase inicial é da negação, a hora que teu chão abre, que nada faz sentido, que parece que você tá no meio de uma confusão, assim, que os pensamentos não são organizados. Aí chega um momento que você começa a organizar os pensamentos, mas tem muita coisa que você tem que ressignificar, mudar. O que você acha que mais mudou da Bruna do antes do diagnóstico para a Bruna depois do tratamento? Hoje em dia eu não julgo tanto as pessoas. Eu julgava mais antes também. E eu sou bem menos ansiosa, porque, nossa, eu não sei nem como que deu tudo certo. No fim Ser mais leve com você. E tem coisas que não faziam tanto sentido pra mim. Hoje em dia faz. Tipo, cuidar da minha saúde. Cuidar de mim. E primeiro é eu, depois é outro. Isso eu coloquei... Deixei bem claro, assim, pra mim mesma, sabe? Primeiro eu. Depois, se eu tiver tempo pra outra pessoa, beleza, ok. Senão, não me desgasto também minha energia pra... sei lá, pede alguma coisa pra mim, eu vou ver se eu tenho energia pra fazer, pra ajudar, sabe? Hoje em dia, eu Você coloquei se prioriza mais. muito. Daí, às vezes, eu falo com a psicóloga, né? Eu falo assim, não é egoísmo dela, não, Bruna, tu tá super certa. Porque, na verdade, a gente deveria de ser assim, né?
A gente Com focar um olhar, um pouco mais na gente. desse autocuidado, um olhar É. pra cuidar de mim primeiro, antes de cuidar do outro, né? Então, Mas isso só fazendo um paralelo, esse é um defeito muito da nossa área. Profissionais da área da saúde, a gente tem muito em todas as faculdades da área da saúde, físio, nutrição, né, enfermagem, a própria medicina, a gente tem um olhar de servir, de serviço, né? E que a gente leva pra nossa vida, assim. Então, no fundo, a gente prioriza muito mais a rotina do cuidado do outro antes de cuidar da gente. E para todas as profissionais da área da saúde que fazem diagnóstico oncológico, que passam por mim, essa acho que é uma das maiores ressignificações, assim, que a pessoa... Não, agora eu primeiro. Né? Então, você falou verdade, isso, doutora. me fez lembrar de algumas mulheres que passaram por mim, assim, que falaram a mesma coisa que você, desse virar a chave do preciso cuidar de mim antes de cuidar de alguém, né? Isso. E eu também, como eu sempre tava, eu já trabalhei em hospital, eu sempre tava do outro lado, que nem você vai ter um episódio, né? Do lado de cá, Do que a lado gente de fala cá, da né? gente, né? E eu sempre tava cuidando da outra pessoa quando eu trabalhava em hospital. E de repente eu me deparo numa cadeira de hospital esperando Ser cuidada, atendida. Meu, é totalmente diferente. Eu ficava assim, ó, só chorava. Daí eu passava as meninas da enfermagem. Tu já ficou doente alguma vez? Eu falava assim, tu já ficou doente alguma vez? Já teve desse lado dela? Já, outras não. Eu, nossa, é muito estranho. Chega a ser estranho, assim, a gente ser cuidada pela outra pessoa. E a gente tem que ter bastante paciência. Hoje eu vejo, assim. Então, hoje em dia eu tenho menos ansiedade também. Antes eu era muito ansiosa. Com tudo, assim, com tudo. Hoje eu deixo as coisas, assim, com mais leveza, assim. Tento levar a vida mais leve, assim, mesmo. Tá. E aí? O que antes da gente ir pra nossa reta final dos quiz e do Perguntas Rápidas, o que mudou da Renata do começo pra Renata do pós-tratamento, que tá tão recente, esse pós-tratamento, né? Até agora, Pri, assim, eu tenho comigo uma situação, eu sempre fui muito, eu tento ser organizada com tudo na minha vida. A gente percebeu. Eu Só vou te falar que você fez mapa mental, ela fez a genealogia em árvores, ela fez tudo. Então a gente já percebeu. E aí, isso eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo, como várias outras coisas. Sim. Só que isso me faz controlar melhor as coisas. Né? Eu sempre fui uma pessoa de controle. Eu vou pegar uma BR com você, eu vou fazer questão de dirigir porque eu tô no controle e não no carona. A partir do momento que eu recebi o diagnóstico, aquilo esvaziou. Eu não tinha mais controle de nada. Eu não tinha o que fazer com aquilo. Eu só podia cumprir aquelas etapas, protocolo, mas fugiu totalmente do meu controle. Te tirou da tua zona de conforto, Nossa, que era ser do eixo. ter tudo na tua mão, né? Assim, pra mim e pra Bruna, o mais difícil do tratamento foi o cabelo. Pra mim foi a mudança de rotina, foi tirar... Do eixo? Me tirou da minha rotina de trabalho, sabe? Eu tava no auge de uma promoção na empresa, vários projetos, e aquela foi me arrancado do dia pra noite. Do dia pra noite eu não tinha mais nada, eu tava em casa... olhando para Netflix, aí desligava, aí eu saía das lives, assim, é aquela questão, quando você foca, só vê aquilo, se sair daqui, vamos ver Kombi, só vai ver Kombi. Eu saía das lives de assunto de câncer, agora eu vou assistir um filme aleatório, pois o personagem morria de câncer. Sem brincadeira. Aí, não vou mais assistir filme. Eu vou ler um livro. Eu tenho uma pilha de livro lá em casa. O primeiro livro que eu nunca tinha lido, peguei o livro, comecei. Era as 2 semanas. A história de mutação. Tu acredita? Assim, aí deu assim 40 páginas. Não sei o que, o câncer de mama era.
Deu, não tá brincando. Você tá de brincadeira O com ele. universo tá de brincadeira comigo. E aí, pra mim, foi isso, assim, o mais difícil foi perder o controle da situação. Ao mesmo tempo que você olha e enxerga, assim, que todo mundo é mortal. Uhum. E aí, hoje eu faço um paralelo, assim, a vida é uma ampulheta. Né? Uma ampulheta com aquela areinha ali. Aquela areia é a tua vida em parcelinhas. E ela tá caindo. O que caiu virou passado. Ele não vai subir mais, a gravidade não deixa. E o que tá para cair você desconhece. O único intervalo que você tem é só aquele grãozinho que tá caindo ali, que é isso A aqui. passagem. É isso aqui, ó, que a É o gente tá agora. vivendo. É o aqui e agora. agora, né? E aí, uma coisa assim, ó, que pra mim é o maior aprendizado. O que é a vida, né? A vida é o tempo. Se todo mundo parasse pra pensar que o tempo é tão valioso, o tempo é tão caro, assim, nada compra. Por quê? Esse tempo que a gente está despendendo aqui, ele não vai mais voltar. É o grãozinho que está indo. E o quão importante a gente está aqui presente, sabe? Não dá para ser assim uma hipocrisia você achar que eu estou numa reunião de trabalho chata. Esse tempo é precioso. Não, você quer que passe rápido ali. Só que vai ter momentos do teu intervalo de dia, das 24 horas... Que é o tempo que você queria que fosse em câmera lenta. Uhum. E aproveita isso. O tempo que você está despendendo esse final de semana é muito precioso. Porque, Pri, não volta mais atrás esse tempo que você está despendendo agora para ajudar milhões de pessoas. É caro isso, eu não consigo comprar de ti. Nem você, o maior dinheiro do mundo não existe. Então, o que é a vida, né? A vida é o tempo e ele tá passando. Então, assim, vamos parar, né? O tempo que... Ontem a gente parou para tomar café na casa da avó da Lari. Ela tem 70 e poucos anos. Cara, que tempo precioso aquele café. Porque ele não vai voltar mais. O grãozinho tá indo, tá indo. E não é que o fato de eu ter tido câncer, a Bruna também, a pessoa tá passando por isso, que vai acelerar o grãozinho dela. Não. A gente pode sair daqui agora, sofrer um acidente que talvez nem foi provocado por você e o teu tempo acabou. Ele encerra ali. É como se botasse amarrasse torcesse a lupa ali da ampulheta e acabou. Parou de cair. Parou de cair. Então, assim, quão valioso é o nosso tempo, o tempo deles, o seu tempo, o nosso tempo. Isso aqui é muito rico. É muito rico. Porque é vida. É a vida. E aí, um outro paralelo que, assim, foi, assim, escancarado. Adianta eu ter a ampulheta, o grãozinho caindo ali, e não me relacionar, não fazer sentido, não ter uma conversa especial com alguém, né? Um jantar, aquele jantar que a gente faz entre casais. Uma família. Que troca, que... Porque é o tempo, né? É a vida passando. E a vida é isso, é vida. A tua vida é igual ao tempo e ao relacionamento. Porque se você, mesmo que você tenha tempo, se você estiver isolado numa ilha lá, sem contato nenhum com ninguém, que sentido aquilo tem também? Então, assim, diante de tudo, eu não consigo mais controlar. E aí vamos aproveitar esses momentos assim que surgem de forma aleatória, né? Quão rico é isso? Acho que é inevitável a pessoa não mudar. É hipocrisia falar que ela é agora a coach do... Não. É hipocrisia.
Só que esse olhar de que a finitude acontece E é avassalador. e com todo mundo. Né? O ser humano tem mania de achar que é eterno. Não é. E presta atenção nisso. Porque aí você vai valorizar aquela... Sabe aquela... Quando você para no mar, assim, barulho de onda? Ai, que gostoso que é isso. A Bruna falou, contato com a natureza. Barulho de pássaro. Você dá atenção aos detalhes. Né? E assim, vamos Usufruir, né? usufruir melhor disso. É o que eu faço hoje em dia. Eu não gasto energia com gente que não me interessa. Porque o meu tempo é muito valioso. Muito, E você muito, aprende a ser mais seletivo, depois de que você entende essa finitude, né? De perto, vê ela bem de perto. Eu gosto de estar hoje em dia com minha família, com meus amigos que eu gosto de estar. Gosto de fazer coisas assim voltadas pra mim mesma. Também aproveitar não dá pra perder tempo com coisa que não me chateação interessa. Ou brigar por antes. brigar por política. Por coisa que não vale. Né? Porque é o tipo de coisa que você já não vê mais sentido. Né? Não, Tudo, né? isso mesmo. E antes eu julgava mais, eu brigava mais. Hoje em dia, meu Deus, tá tudo bom, tudo maravilha. Eu me acho bem mais bonita também. Qualquer foto que eu tiro, ai, tá linda, tá linda. Ontem daí eu fui com as minhas amigas, né? Elas foram tomar um chopp, daí eu fui junto. Daí elas começaram a tirar foto. Ai, não gostei, não gostei. Pra mim tá tudo lindo. Ai, mas tu não é parâmetro, Bruna. Tu sempre se acha linda. Mas hoje em dia, assim, meu... E a vida, na verdade, ela é fácil de viver. A gente que complica, né? Um pouco. A gente complica bastante, na verdade. E eu também sinto isso, que como se fosse uma roda gigante. Hoje eu tô lá embaixo, e o meu colega tá lá em cima, tá no auge, tá super ok, legal a vida dele. Mas pode ser que aconteça dele também tá lá embaixo e eu lá em cima, e assim é a vida, né? Entre é muito altos cíclica e baixos, também, cíclico. né? Exatamente. Entre altos e baixos. A gente poderia ficar muitas horas aqui falando, porque eu acho que tem tanta coisa legal e linda pra gente abordar, mas nós estamos nos direcionando pra reta final e a gente vai entrar num momento que tá sendo tradição aqui no podcast, que é um pergunta e resposta rápida. Então, uma palavra e vai responder com uma palavra ou uma frase. Não é pra explicar. Tá. E a gente vai ver como que vai ser. E vamos começar com a irmã mais velha de novo, né? Porque já virou a nossa tradição do episódio. Então, vamos lá, Rê. Eu vou falar uma coisa e você vai me responder aquilo que vier primeiro, que fizer mais sentido pra você, tá? Um medo. De perder tempo. O que o câncer significa pra você? Pra mim é passado. É chave virada. Sua carreira. Eu voltei a desejos de infância. Talvez não no sentido de seguir carreira, mas de cumprir alguns desejos. Alguns sonhos, né? Uns projetos que estavam na gaveta. Maior sonho. É forte, assim. Eu tenho desejo de fazer algo que todo mundo veja. Que tenha acesso para todo mundo. Transformar. Isso que é algo grande. Assim, publicar algo, pintar algo, sabe? Algo, assim, grande. Grande. Vamos lá. Bruna, um medo. Recidiva. O que o câncer significa pra você? Vida. Sobre sua carreira. Eu tenho... profissional, tô bem focada no meu profissional. Hoje é uma motivação pra você? Sim. Qual que é o seu maior sonho hoje? Eu tenho sonho de ter uma clínica bem grande, chique, cheia de... Uma multiprofissionais. De cuidado oncológico ou de geral? Mulher? Eu um pouco mais pra parte de estética. Estética. Mulher, estética. Cuidado da mulher. Cuidado da mulher. Então vamos lá. Deixe sua mensagem final e a Rê fecha depois do nosso podcast.
que você quer falar? Mensagem final para mulheres que estejam nos escutando. Então, hoje em dia, né, eu tenho esse negócio de que quem procura acha. Na verdade, pra mim, quem procura cura. Então, é muito importante a gente se autoconhecer e ter esse cuidado, assim, com a gente mesmo. E cada mulher conhece seu corpo. Então, tá sempre fazendo o exame ali de autoexame, se tocando. É muito importante a gente se tocar, se conhecer. E é isso, se alguém estiver passando por um tratamento oncológico ou conhece, né, alguém que esteja passando, com certeza esse podcast teu vai ajudar muito, não só o nosso, outros, todos, vai ajudar muito, muito mesmo. E eu acredito, assim, que vai atingir muita gente, assim mesmo. É o nosso sonho hoje aqui. E vai ajudar muito. Porque a primeira coisa, podcast eu escutava também. A primeira coisa que a gente vai é na internet procurar informação. Então, quem procura, cura. Uhum. Isso. Rê, deixa a sua mensagem final. O que você quer falar pra nós? Eu acho que para quem tá em tratamento hoje, eu recomendo, literalmente, fatie os seus problemas, não encare o monstro inteiro. Primeiro quebra a perna dele, depois os braços, depois dá uma batida na cabeça, separa isso. E faça o exercício de visitar os sonhos de infância. Quem era você na infância? Literalmente, assim, o que eu gostava de brincar, qual que era o meu hobby. Porque eu voltei a pintar. Voltei não, eu nunca tinha pintado em tela. E a gente começou em casa a fazer um exercício de que tinha muitas coisas que tinham sido adormecidas e não priorizadas. Porque várias coisas a gente deixa na gaveta. E aí eu dei numa conversa com a minha mãe, o marido da minha mãe, a Lari, a gente começou a falar e despertou assim, poxa vida. E eu comigo, né? Quando eu era criança, meu sonho era pintar em tela, quadro. E eu nunca fiz isso. Foi falta de condições financeiras? Não. Foi não priorizar. Eu não priorizei isso. E eu fui pintar uma tela. Uma tela simples com 34 anos. E aí, eu pintei essa tela com 34 anos, tive condições de procurar uma professora de pintura, uma artista lá de Joinville, que talvez ela nem saiba tudo que significou. Tinha por trás daquela tela. Eu falei isso pra ela. Eu fiz terapia no passado também, que me ajudou muito. Mas ninguém sabe o que significou pintar aquelas telas. Era momentos assim que uma alegria, assim, eu esquecia de tudo. Sabe que você tá pintando e eu não lembrava que eu tinha câncer. Eu não lembrava. E aquilo foi tão genuíno porque era algo lá da minha infância. Então, a Lari revisitou também, fez exercício e ela lembrou que ela queria tocar flauta transversal. Olha, é uma coisa assim, por que a gente deixa adormecer esses sonhos tão genuínos? E aí eu comecei a pintar, né? Comprei lá minhas tintas, comprei algumas telas, fiz aulas com ela, aprendi algumas técnicas. Então, faça isso. Divida o seu problema e revisite aqueles sonhos lá da tua infância. E vai fazer. Porque aquilo vai ser tão terapêutico e vai te ajudar tanto a passar o tempo. Esse tempo assim que é tão difícil durante, que a gente tá, além de problemas físicos que aparecem, você tá com a cabeça muito
focada na doença ali, na patologia. Faça isso, assim. Faça esse exercício. Se você conseguir encontrar, eu tenho certeza que vai ajudar. Só tenho a agradecer vocês estarem aqui. Tô bem emocionada porque eu ganhei hoje uma tela da Rê, no período do tratamento. Ai, agora eu que preciso me recompor aqui. Então foi realmente muito emocionante pra mim saber que eu vou ficar com um pedacinho dessa tua dor que já é passado. Muito obrigada pelo presente. Muito obrigada, Bruna, por estar aqui. Eu fico muito feliz. A gente tem essa história quando surgiu o convite de vocês virem. Surgiu depois que eu anunciei o podcast. Você me acompanhando muito tempo ali durante todo o teu tratamento. Acho que você acompanhou meus conteúdos. E daí você falou, olha, eu tratei, sou mutada, eu gostaria de contribuir. Eu falei, claro que sim. Mas aí, aos poucos, você foi me mostrando a real importância que eu tive durante seu tratamento e ali a tua vida naquele momento. E pra mim isso é muito gratificante, porque eu tenho as minhas dores também, eu tenho a minha história com toda essa exposição de mídias sociais, que tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. Mas pra mim é impagável saber a transformação que, de alguma forma, eu gero na vida das pessoas através daquele espaço. E faz valer a pena cada lágrima que eu já derrubei por causa daquele espaço também. Cada vulnerabilidade que eu passei ali. Porque eu sei que eu tô sendo suporte para muitas vidas também, como eu fui pra tua, com as mensagens que você me mandou no momento em que você se disponibilizou a estar aqui junto com a tua irmã, junto com a Bruna. E quando você chegou hoje com essa tela me dando, realmente foi uma emoção muito grande pra mim. Porque ela tem um significado pra mim que talvez você também não possa imaginar. Então, eu quero dizer que eu tô muito feliz com vocês aqui. Foi um privilégio pra mim ouvir a história de vocês, conhecer vocês pessoalmente. Então, realmente esse episódio ficou demais, assim, e vocês tocaram minha vida. Então, se de alguma forma eu transformei a tua vida também, você também tocou a minha, tá? Vocês duas com a história de irmã, mas você em especial com as dores que eu sinto também, do lado de cá, com as minhas vulnerabilidades. Então, quero dizer que de maneira linda a gente está finalizando esse episódio de mutação, um diagnóstico jovem, mas principalmente dá muita vida, que é o que a gente fala por aqui. Muito obrigada, até o próximo episódio.